O silencioso mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O apelo infinito daquilo que eu Olá, sou. gente, boa noite a todos. Namastê. Gratidão pela presença de todos já nesse momento. Hoje é dia 26, né? 26 de julho, já no segundo semestre do nosso ano. E estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus, no nosso Love Sangha. É muito bom poder compartilhar com vocês esse momento, sempre é bem esperado, né? Esse momento para mim, pelo menos, e eu sei que algumas pessoas aqui sempre ficam também. Estamos sempre juntos aqui, é muito, muito legal, assim. E cada vez quando acaba um, eu fico pensando qual o próximo, né? E agora eu tenho uma lista já que eu fiz, que teve uns aí que eu não conseguia pensar quem que eu ia convidar, assim, porque tanta gente e às vezes a gente... E eu já fiz uma listinha e eu já falei para vocês, aceito sugestões para os nossos próximos Love Sangs, tanto de tema, porque às vezes dá um tema e aí eu posso conhecer alguém que fala sobre isso, que tem propriedade para falar, ou vocês também podem já também indicar alguém que vocês conheçam, que pode trazer esse momento, mesmo a gente sabendo que é uma conversa, né, que é algo muito de compartilhar, né, como o nome diz, né, a Sangha é esse momento de encontro e o nosso Love é um momento de amor mesmo, para a gente poder compartilhar de um instante juntos, né, e ter essa oportunidade de romper as barreiras, porque se fosse presencial esse encontro, muitos de vocês não poderiam estar aqui nesse momento, na verdade. Nossa convidada hoje é Yara Machado, ela já está aqui conosco, é uma grande honra para mim ter Yara nesse momento. Yara sabe o quanto eu admiro o trabalho dela. Yara é uma pessoa, para mim, assim, uma inspiração, né? É uma pessoa que eu inspiro, uma das mestres que eu tenho, porque não tenho só mestre do yoga, apesar de que ela é uma grande yoga também, mas é alguém que me mostra muito o caminho, né? Coloca muita luz na minha vida. Então, assim, uma homenagem já aberta, de gratidão mesmo, Yara, a sua pessoa e profissional, maravilhosa, gratidão. E para a gente começar a nossa noite, eu vou convidar a nossa Cristal. E Cristal, além de ser uma participante que está sempre aqui, sempre traz, né, um pouco desse brilho através da sua voz e do seu toque. Então, gratidão, Cristal. Vamos começar? Sim? Vamos lá. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar. O silencioso mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O apelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar o oceano interior. O apelo infinito daquilo que eu sou. Mergulhar no oceano interior. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor,
desperta-me, leva nas águas deste rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas deste rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. O ar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz um frescor. O ar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz um frescor. Beija-flor, me leva, beija-flor, desperta em mim, beija-flor, me leva, beija-flor, desperta em mim. Beijo suave faz abrir todas as pétalas desta flor, brilho da mata que incendeia o buscador. Beijo suave faz abrir todas as pétalas desta flor, brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me canta, canta o canto do amor, me leva para onde você for. Passarinho que me canta, canta o canto do amor, me leva para onde você for. Beija-flor, me leva, beija-flor, desperta em mim, beija-flor, me leva, beija-flor, desperta em mim. Que lindo! Essa música ela é muito especial para mim, para minha mãe também que está aí assistindo, né? Essa semana fez 5 anos que meu pai fez a partida de ficar do outro lado do rio, né? Nesse momento, assim, eu lembro muito do Beija-Flor, porque foi um momento que o Beija-Flor aparecia sempre para mim. E aí, essa música, na época, foi uma música que eu escutava e lembrava muito dele, das nossas histórias, né? E por isso que eu escolhi tanto essa música para fazer a abertura, né, a chamada para esse dia, e para a Cristal começar cantando e trazendo, né, esse símbolo, né? Para mim, o beija-flor, eu digo, desde que meu pai foi para o outro lado, eu digo que o beija-flor é a presença dele. Então, eu consigo ver ele em vários lugares, mas o beija-flor, ele é bem especial. Então, para a gente poder ter um pouquinho, assim, a minha noção do multidimensional é através do beija-flor. E aí, agora eu vou chamar a Yara para poder falar um pouco mais sobre isso, sobre essas perspectivas que a gente pode ter, né, em relação a essas passagens, ao luto, à morte, que a gente às vezes evita tanto falar, né? Então, Yara, seja bem-vinda ao Love Sangha, muito feliz de poder te receber aqui. Seja bem-vinda. Então, boa noite. Deixa eu respirar um pouquinho, porque quero começar agradecendo, né, a Cristal, né, pelo presente. Chamar o Beija-Flor para abrir o encontro de amores é, no mínimo, inteligente. O Beija-Flor, ele, para mim,
trazendo para o tema que você está propondo hoje, Diana. Para mim, falar de luto é falar da vida. Eu acho que a nossa conversa ela pode se conduzir nessa linha. Quando a Cristal chama o beija-flor, na linha de estudo que eu faço no xamanismo afro-indígena, o beija-flor ele é uma das representações multidimensional de uma das graduações espirituais chamada crística. Então, a graduação crística, antes da búdica e da monádica, vai falar da frequência do beija-flor, né? A frequência do Sol no planeta Terra, né? Então, a lucidez do brilho do ser humano que somos todos nós, a centelha divina que somos todos nós, em determinados trabalhos xamânicos de cura, é trazido pela frequência do beija-flor, né? Na perspectiva dos estudos que eu faço. Então, falar de luto, linkando com a abertura do beija-flor, é sincrônico, né? E aí, trazendo um pouquinho para o luto, nessa perspectiva multidimensional, eu penso que cabe, né, trazer o que eu penso sobre luto, né, sobre a frequência da palavra luto, né? Então, o luto, ele representa mortes, ele representa perdas, né? Então, nós vivemos lutos objetivos e lutos subjetivos, né? Então, os lutos objetivos são aqueles aos quais nós denominamos de morte, sobretudo de entes queridos. Você falou há pouco dos 5 anos, né? Da passagem, da morte, do desencarne, e tem vários nomes que se colocam, né? Para esse fenômeno natural do morrer, né? Então, há 5 anos. E aí nós vamos perceber que o luto pode ser de coisas, né? Então, quando nós nos despedimos de um trabalho, de uma cidade, de uma casa, de um bem material, nós vivemos lutos dos nossos animaizinhos de estimação, né? Luto das plantas que nós cultivamos, para mim que moro em sítio, né? E aí sou cercada de elementos da natureza, tanto na Paraíba quanto na Bahia. Então, aí a gente vai vendo que os lutos, eles tomam uma dimensão de despedida, né? Tudo aquilo que está se transformando em alguma outra coisa, que estava num determinado estado, numa determinada condição e passou para um outro estado, uma outra condição, longe dos meus olhos, né? Longe dos olhos físicos. É um luto, né? E na perspectiva multidimensional, aí nós abrimos, né? Para mim, essa questão do luto não só do ponto de vista orgânico, físico, materializado, mas a multidimensionalidade ela vai me chamar também para que eu me observe enquanto ser emocional, né? Enquanto ser sentimental, nas esferas da energia das emoções. E aí é uma outra dimensão. O corpo emocional ele me chama para uma outra perspectiva, que não é a material, física, orgânica que eu estou aqui agora. Se eu pensar na perspectiva mental, daquilo que eu construo de pensamentos, de valores, né, aquilo que eu sou capaz de articular enquanto dinâmica de pensamento, eu entro no corpo mental e aí eu vou criar um monte de histórias para mim, inclusive músicas como essa fantástica do Beija-Flor, através das ideações que eu faço, do link que eu construo com aquilo que eu chamo de lógica. E eu tenho a dimensionalidade espiritual. Então, na linha de estudo que eu me ancoro, dentro da perspectiva do budismo tibetano, nós vamos encontrar na dimensão espiritual vários espaços, no mínimo 4, né? Os bardos. Então, eu vou ter vários espaços fora dessa perspectiva material ordinária que eu tenho e que vai acontecer vida.
né? Então, eu penso que o grande aprendizado de perceber o luto numa perspectiva multidimensional é eu sair do quadrado que eu me coloco da terceira dimensão, né? E pensar que o mundo é isso aqui. Então, o mundo é esse corpo que eu estou habitando, é essa voz que está saindo deste corpo, é essa relação que eu estou estabelecendo com o outro, naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, nos 5 sentidos, não é? Que eu aprendi quando eu era criança, quando eu era menina. Se eu circunscrever a vida nesse contexto, eu fico muito pobre. Muito pobre. Eu fico pobre de vida. Né? Quando eu consigo ampliar as possibilidades e dizer assim, tem um tanto de coisas que eu sou absolutamente analfabeta. Eu não sei tudo da vida. Basta eu pensar assim, que nesse momento eu estou na zona rural do estado da Paraíba, dialogando através de um aparelho virtual com pessoas, dentro de uma proposta dialógica afetiva. Nossa, nós temos 6 continentes no nosso planeta Terra, né? Nós temos uma diversidade imensa de lugares, de pessoas, de culturas. Então, se eu pensar que o meu planeta é Paraíba, nossa, como eu fico pobre, né? Então, eu penso que a multidimensionalidade também inclui essa possibilidade de eu saber que a vida ela tá aqui, manifesta comigo aqui agora, e que eu estou conectada numa rede planetária, energética, invisível, que me conecta aqui a quem está lá na Austrália, quem está lá em Bornéu, quem está na Índia, no Tibete, no Canadá, na África. Né? Nós estamos numa única rede. Por quê? Porque nós somos uma raça chamada raça humana, uma única raça. Aí a gente bota cor, né? Fica amarelo, preto, branco, mulato, bom, não importa. A gente coloca um monte de sílabas, de palavras, de idiomas, mas nós somos uma única raça. Portanto, a rede de conexão que existe nessa perspectiva humana já deveria me fazer pensar, né? Que se materializado aqui existe tantas diversidades, como é que eu posso pensar que fora daqui acabou tudo? Né? Nossa, é algo assim quase insano pensar que as coisas acontecem exclusivamente no plano da matéria. Porque quando nós paramos, por exemplo, para entoar um mantra, né? Quando nós escutamos um som, e aquele som cheio de propósito, cheio de intenção, um som arquetípico, um som primordial, e nós entramos naquele campo ali, todos nós sabemos disso aqui, quem está nesse nosso encontro de hoje aqui, que já ouviu um som, um bija mantra. A gente diz assim, poxa, qual é a palavra que define o que eu senti naquele momento? Não é material, não é orgânico. É para além do orgânico na hora que eu me entrego a uma meditação, na hora que eu me concentro numa determinada experiência, eu vou perceber que existe algo além dessa questão orgânica. Né? E essa vida, ela se estende para além da decomposição desse corpo físico que está aqui agora. Se eu consigo sentir coisas que eu não posso nominar no corpo físico, então é porque eu sou algo além desse corpo físico. Né? E aí, eu penso que a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu trouxe 2 frases, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí, Diana, a gente poder conversar mesmo, conversar um pouco. Né? Eu quero ouvir, né? Você sabe que eu gosto de troca, né? Porque senão a vida fica muito solitária falando um monólogo, né? Então, eu prefiro que a gente possa conversar. Mas aí eu trouxe duas frases aqui para que a gente possa abrir essa nossa proposta. Uma é de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma sumidade em relação aos estudos que envolvem o morrer. Né? Um dos livros talvez mais conhecido dela seja o livro A Morte e o Morrer, né? E que é muito
decantado os estudos dela dos 5 campos que envolvem o luto, né? A perspectiva da morte. E ela diz assim: observar a morte em paz de um ser humano faz-nos lembrar uma estrela cadente. Eu adoro essa estrela porque tem a ver com o título, inclusive, do meu livro, né? É uma entre milhões de luzes do céu imenso, que cintila ainda por um breve momento, para desaparecer para sempre, e essa é a parte que dói, na noite sem fim. Então, ela faz essa relação da estrela com o fenômeno da morte. Uma estrela cadente, nós já vimos, né? Quando eu era criança, a gente faz um pedido quando vê uma estrela cadente, né? Então, a velocidade com que aquela faísca de luz passa, né? E depois passou. Ela não volta, né? Então, ela faz essa relação. E a Cláudia, Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é, para mim, uma sumidade contemporânea nossa em relação a uma médica geriatra, e ela trabalha com os cuidados paliativos. E ela tem um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhoso. Vale a pena ler, viu, antes de morrer esse livro. Então, ela traz nesse livro uma frase também que eu acho bem interessante. Ela diz assim: a melhor forma de continuarmos vivos, apesar das mortes que vão acontecendo ao longo da vida, é estar presente nelas. Se vivermos plenamente o amor, então ele pode ir embora. Se vivemos tudo o que aquela relação poderia dar, então estamos livres. Nossa, eu sou apaixonada por esse projeto mental que a Ana Cláudia fez. Porque, para mim, a morte, ela traz ela é um fenômeno natural, tá certo? Eu acho que vamos lembrar disso, né? A morte, aí tem no meu livro, O Brilho das Estrelas, né? Acendendo a Luz da Esperança, eu fiz uma entrevista com jovens naquele ano, em 2014, de 14 a 17 anos. E aí um dos jovens disse assim: a morte é o maior patrimônio da vida. E eu achei fantástica essa frase, né? Porque nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Não importa quantos anos possamos experienciar aqui. A pessoa mais velha que passou no planeta Terra já foi. Já foi. Então, nós temos um ciclo natural da vida. A morte, ela está implícita na vida. Então, na hora que eu qualifico bem a minha vida, eu acho que aí entra essa fala tanto de Elizabeth Kubler-Ross quanto de Ana Cláudia Quintana. Quando eu qualifico bem minha vida, a morte ela não é pesada. Não existe peso na morte de quem viveu bem. Porque não existe pendências. Eu tenho uma história de mortes bastante significativas na minha vida. Eu tive a oportunidade de enterrar uma família já, né? E aí eu olho para a minha história com eles, é tão rica de vida que eu não tenho tempo de pensar no que eu não tenho mais. Porque a nossa história tem tanta plenitude, ela é tão multidimensional que não acabou. Porque ela ficou redondinha, como tal, dentro de mim. Então, como ela está completa, não tem pendências, não tem arrependimentos, não tem sofrimento. Agora, naturalmente tem saudade, né? Naturalmente tem uma saudade saudosa do bem que foi, do bom que foi, mas não tem peso. O peso, para mim, da morte não é a morte, é a má vida que a pessoa teve. Então, todos nós, numa conversa como essa, podemos começar a pensar quais são as coisas que eu preciso resolver em mim para viver bem.
Para que quando eu seja uma lembrança no coração de alguém, seja leve. E para que quando alguém que eu quero bem vá, ou mesmo que eu não queira bem, tanto bem assim, mas que seja tão limpo, tão tranquilo, eu tenha resolvido tanto que eu pude daquilo ali, que não me pese a morte do outro, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, né? Nessa linha, que é uma linha só da morte, da vida e da morte, porque é um fenômeno neurológico também, né? Neurobiológico. As nossas células, elas nascem programadas para morrer. É um fenômeno chamado apoptose. Está tudo programado. Então, nós temos no corpo físico a estrutura do nosso DNA, ele vem com o código genético da vida e da morte, porque é natural. É natural. Agora, eu preciso começar a olhar para isso e eu naturalizar esse fenômeno em mim. Porque nós temos uma cultura bastante tanatofóbica, que nega muito o fenômeno natural da morte. Tem pessoas que não falam em morte. Eu venho de uma geração que diz, eu não sou tão velha assim, né? Eu estou com 48 anos, mas eu me lembro que as pessoas diziam assim, quando diziam, fulano, porque pode morrer, aí fazia assim, isola, bate na madeira, e batia na madeira assim, para não... Como assim? Parece uma coisa tenebrosa. Olha, até onde eu sei, nos estudos, a morte é belíssima. Se apresenta numa feição maravilhosa, fascinante, linda. A morte não é aquela caveira com um tridente na mão horroroso, não. Aqueles que já viveram experiências de quase morte falam de túneis de luz. Falam de luz na morte. Então, eu penso que é uma coisa para a gente começar a ressignificar também. É isso. Vamos começar? Uau, silêncio na plateia. E aí, quem quer conversar um pouquinho, falar um pouquinho? Eu vou ouvir um pouco mais. Existe um tipo de constrangimento no tema, né? Eu quero começar. Olá. Olá. Estão me ouvindo? Sim, Boa sim. noite. Yara, estou curtindo muito o que você tem falado e uma frase ficou muito forte em mim, foi essa. O problema não é a morte, é a má vida que a pessoa teve. É muito interessante isso. Eu conheço um padre, muito amigo nosso, que, inclusive, ele escreveu um livro chamado Morte, o Enigma Decifrado. E, a partir do contato que eu tive com ele, com esse livro, eu desmistifiquei muita coisa em relação à morte. E eu queria que você falasse sobre o seguinte, ele fazia uma metáfora sobre a morte de uma pessoa e o sol. Gente, entenda a morte da pessoa como o sol entra no ocaso dele e no momento que ele está tendo o ocaso aqui, ele está nascendo em outro canto. Pensar na morte como isso. Não é uma coisa... Ele dizia que a morte não como fim, término, acabou, mas como fim, finalidade, Finitude. passagem para outra dimensão. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão da morte ser entendida assim. Não como acabou, morreu, não. É fim, finalidade para outra dimensão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Quando você disse assim, vamos conversar, que eu ia dizendo, vamos conversar, eu descobri que eu estava lá no Instagram e não podia conversar. Aí corri para cá. Eu posso falar antes de tu responder a Jair? Pode falar, Fafá. Pronto. Yara, você estava falando aí e eu queria fazer assim, duas colocações. Primeiro, quando você falou da questão da morte, da não preparação. Na verdade, nós não nos preparamos para a morte.
pelo menos nós ocidentais. E porque é a única certeza que nós temos da vida. É a única fatalidade na nossa vida é que nós vamos embora daqui, vamos desencarnar. Mas, infelizmente, nós não nos preparamos para isso. E quando tu falou de bater na mesa, eu escutei muito isso. Mas eu escutei mais uma coisa interessante. Eu estava esperando a médica para ser atendida e uma pessoa conversando, falando que tinha estado muito doente, ela disse assim, se eu morrer, aí eu olhei para ela e disse, como? Se ou quando? Aí ela, quando? Então, nós não nos preparamos para a morte. A morte para a gente é como se fosse o fantasma. E outra coisa bem interessante que você falou, que eu sou assim, dessa linha, é a questão da saudade quando a gente se vai, quando alguém nosso vai, em relação a esse desespero que você falou, e é isso que eu sempre digo. Se você vive bem com alguém, você fez o que você deveria fazer em vida. Foi uma convivência saudável. A saudade, obviamente, que vai ficar, porque o vazio da matéria a gente vai sentir. Mas você não vai se desesperar. E eu ainda costumo dizer assim, quando você chegar no velório, que vi uma pessoa se rasgando, chorando, é porque ela está sabendo que deixou de fazer ou fez alguma coisa que não deveria. Então, eram esses 2 pontos que eu queria colocar. E que a gente não está preparado, não. A gente tem pavor. Eu tenho uma amiga que nesse nome fala. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Eu também já tive pessoas que desencarnaram, assim, eu acompanhando o tempo todo, que foi meu marido. E a gente tem que se acostumar, né? E um prazer revê-la. Acho que você não se lembra mais de mim, mas nós já nos cruzamos. Então, eu posso trazer uma fala sobre essas duas perguntas, Diana. Então, eu vou começar com a fala do Almir, né? Quando traz essa perspectiva do sol, né? O sol. Eu vejo que é uma... Eu vejo que é uma analogia. Jair? O nome da... Ah, tá. Gratidão, Fátima. Então, Jair trouxe a questão do sol, né? Então, essa perspectiva, né, do ocaso, quer dizer, o poente e o nascente, né? Então, todas as vezes que fazer essa analogia do sol, que o sol ele declina num ponto, ele está aparecendo em outro ponto, né? E nesse sentido, a centelha, eu chamo de centelha espiritual, né? O ponto de luz que o ser humano é. Então, o ponto de luz que o ser humano é, ele não conclui, né? O ser espiritual, ele é um ser energético em evolução. Então, como ele é um ser energético em evolução, não há uma finitude do ser, há uma finitude da experiência da personalidade, da experiência do indivíduo que está vestindo uma roupa aqui agora, na terceira dimensão, mas ele, quando fechar esse ciclo, quando esse poente chegar, quando esse corpo completar o ciclo, né, e houver essa entrega, esse sol, essa centelha divina, ela vai nascer num outro ponto. Ela vai chegar numa outra dimensão, numa outra esfera, num outro ponto. A física quântica, ela vai falar desse sistema de probabilidades, né? Então, a física mecânica, ela vai colocar um limite, um bordo, a nível da relatividade. Mas a quântica, ela vai trabalhar com as probabilidades. E no sistema de probabilidades, eu não sei, porque é um universo imenso de opções que o espiritual tem
para se apresentar, para se desenvolver, né? Então, várias filosofias vão trazer essa perspectiva, sobretudo as filosofias que envolvem a reencarnação, ou a multiplicidade de existências, ou a pluralidade das existências, vai trabalhar com mais tranquilidade nesse tema do pôr do sol, do nascer do sol, esse sol enquanto ser espiritual, que deixa uma experiência, que abre uma outra experiência numa outra dimensão. Esse eterno continuar. É claro que isso também faz uma relação direta com aqueles que professam a filosofia da imortalidade da alma. Para eu pensar que o ser espiritual ele continua para além da experiência material, eu preciso ter, na base das minhas compreensões, um entendimento de que existe um quanto energético imortal, que é a matriz do ser. E aí, nesse sentido, esse continuar, né, da centelha divina, né, permanecer. E eu penso que isso dá um sentido também para o ser que está aqui no plano físico, né? Assim, pensar que os nossos afetos, os nossos amores, os nossos familiares, os nossos amigos que morreram, ou seja o termo que quiser colocar, desencarnaram, fizeram a passagem, eles, algo deles, algo, não alguma coisa, mas algo subsiste, continua existindo num além material, para além da matéria. Nossa, isso é um consolo fantástico. Fantástico, porque aí entra nisso que Fátima está trazendo, né? A negação da finitude do ser aqui materializado tem muito a ver com o medo. Tem muito a ver com o medo de como assim não existir mais. Não haver mais uma possibilidade de coisa alguma para além, né? Eu penso que os nihilistas, a turma que realmente pensa que, ok, morreu, acabou tudo, deve haver um sofrimento emocional maior nas pessoas que elas não veem a multidimensionalidade, que não abrem espaço para uma perspectiva multidimensional, né? Deve haver um tanto de sofrimento, porque a vida ela perde um brilho imenso quando eu penso que o fim é aqui, tá? E o sentido existencial também fica muito empobrecido. Se eu circunscrever a experiência de uma alma, de um ser, de um espírito, de um campo bioeletromagnético a esse ponto aqui, né? E perco essa multidimensionalidade. Então, eu penso que a má qualidade de vida, né, nas relações, e aí Fátima traz essa compreensão, pessoas que às vezes estão num velório e nesse momento nem nessa forma está podendo ser, por conta do processo que o planeta está atravessando, da pandemia, mas quantas pessoas em desespero, né, pessoas com dores, pessoas fazendo uma verdadeira catarse emocional na hora de um sepultamento, eu vejo que um dos pontos que podem ser examinados em momentos de muito sofrimento e desespero em velórios tem a ver com culpas. A culpabilidade, as pendências. Eu trabalho com a psicologia, com comportamento humano há 27 anos. E quantas vezes eu ouvi pessoas me dizerem, Yara, poxa, eu não disse tal coisa, não deu tempo de pedir tal coisa, de perdoar, de pedir perdão, de me ajustar, né? Então, eu penso que a morte ela é um convite também, né? O luto bem vivido, bem experimentado, é aquele que eu faço a visita à minha história com aquela pessoa e eu digo, ok, não faltou dizer nada. A gente pôde limpar as arestas durante a estadia aqui na Terra, né? E aí existe uma paz, existe uma tranquilidade. Tá? Para mim, o desespero não é da morte, o desespero é da má vida. Eu volto a dizer, se a pessoa não viveu bem, se ela não se qualifica bem, se ela não se relaciona bem, ela não vai viver um luto bem. Porque lutos nós vivemos todos os dias.
todos os dias nós estamos vivendo lutos, porque o dia não se repete. A experiência que eu estou vivendo hoje com vocês, ela não vai se repetir. Nunca mais. É hoje, né? Então, se eu vivo bem agora e vou fazendo esse exercício de reconhecer, quando nós dormimos, estamos num grande exercício de morte, né? Porque há uma entrega durante o sono para uma dimensão, tá? Aí é um outro estudo, uma outra proposta, mas de que eu não sei quantos sonhos, quantos encontros, quantas expansões são feitas no momento do sono, né? Então, nós exercitamos a morte todos os dias, né? Então, esse exercício do bem viver qualifica os bons lutos que eu possa também fazer a vida inteira, independente de quantos anos eu possa passar aqui. E a saudade é uma energia saudável, porque ela é o arquivo, né? Ela é o arquivo do coração, do cardíaco, que alimenta. A saudade, ela pode ser um bom alimento, né? Porque ela traz as lembranças daquilo que foi bem vivido. E aí é uma nutrição cardíaca coronária, porque o meu espiritual, que faz contato com o cardíaco na lembrança daqueles que não estão mais aqui, né? É uma nutrição para seguir, para continuar. Um tanto de vezes uma boa lembrança, ela é um alimento para seguir adiante, para dar força de seguir adiante. Então, eu penso que a gente pode ressignificar, viu, Fátima, essa proposta e lembrar desse sol, né, que foi trazido hoje. Né? Ele sempre nasce, o sol ele é fantástico, né? Por mais que chova, por mais que tenha tempestades, por mais que isso, que aquilo, a natureza nos oferece o amanhecer, o alvorecer, todos os dias. Uma renovação de energia todos os dias. Essa comparação do sol que Jair colocou, tem no filme O Rei Leão, que não existe coincidência. Eu assisti hoje com o pessoal da Nova Acrópole, que são estudos filosóficos, né? Aí eles fazem um filme. E no filme O Rei Leão tem exatamente essa questão, quando o leão, que é o pai de Simba, que ele diz que ele tem medo, se ele vai estar com ele o tempo todo, ele diz, eu não estarei, mas estarei. Olha o sol. Aí ele faz exatamente isso. Ele faz essa mesma comparação. Quando Jair falou, e é isso. É isso. Boa noite. Tudo bom, lindas e lindos? Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Licença. Diga, amor. Que Luísa, ela tinha pedido para falar quando Fátima falou. Aí daqui a pouco você fala? Não estou inscrita. Pode, claro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu só queria dizer o que é a minha percepção da morte, porque eu acho que a morte em si, ela é, na verdade, um rito de passagem. Porque eu penso que a vida é, na verdade, cíclica. A gente forma ciclos ao decorrer da vida e, no final de tudo, a gente encerra o ciclo da vida, o ciclo final. E eu penso que, na verdade, quando a gente morre, o que morre, na verdade, é o corpo, é o carnal. Mas a nossa alma, a nossa essência, ela pode passar para outro plano, para outra vida. Não sei se vocês acreditam em reencarnação ou não. Mas o que morre, na verdade, é o nosso corpo. E esse fechamento de ciclo é extremamente importante para outras vidas nascerem. Porque essa aversão à morte, eu acho que está muito apegada ao medo de perder o carnal, ao medo de perder o corpo da pessoa ali. E por isso que também vem a culpa, o medo e tudo mais, porque, na verdade, a gente nunca vai perder alguém. Porque o encerramento desse ciclo é, na verdade, extremamente essencial. Porque se a gente for pensar no extremo oposto, se esse encerramento não existisse e existir uma super, hiper, mega população, ia ser extremamente exaustivo. Imagina você viver para sempre no mesmo corpo,
com as mesmas inseguranças e não poder passar para outra vida e não poder evoluir, você ia ser um ser extremamente exausto, ia ter fome, ia ter um monte de coisas. Então, a gente tem que aprender que esse ciclo é extremamente necessário. Isso está presente em todas as fases da Lua, em todas as fases da natureza e em tudo. Então, eu acho que a morte é, na verdade, um rito de passagem que está presente no ciclo da vida e na natureza, e a natureza está mostrando tudo isso aí pra gente. É isso que eu quero falar. É a Luísa, que está falando? Luísa. Luísa, que maravilha de ouvir falar. E fazer essa lembrança das fases da Lua. Eu gostei dessa fala que você trouxe. Porque a Lua, ela é um grande presente para mim, né, da perspectiva emocional, né? Então, o satélite Lua na Terra, ela é análoga à nossa capacidade de sentir, né? E ela apresenta as fases, é uma lua só, e apresenta as 4 fases dela, né? Então, e é bem interessante, porque a fase minguante da lua, ela é a fase do desapego, a nível psicológico, né? Então, quando ela mingua, ela tá me lembrando a necessidade de eu fazer esse rito de passagem. Para eu começar de novo, para eu inovar, para eu entrar na nova, para eu poder ressignificar um tanto de coisas. Às vezes eu brinco com alguns jovens que eu trabalho e digo assim, imagine se vocês hoje com 20 anos, 25, tivessem o corpo de 2 anos de idade, ia ser uma coisa assim esquisita, né? A gente precisa, o nosso próprio corpo, ele vai fazendo as transformações, as mudanças, os lutos, os ritos de passagem, né? Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta para a velhice, nesse ciclo natural. E tudo isso é soma, não é perda, né? Então, quando eu inovo com toda a experiência, com toda a bagagem que eu construí e vou somando para crescer de novo, né? A crescente, para ficar cheia, linda, maravilhosa, plena, repleta de poder e depois entregar de novo, desapegar de novo, para começar tudo de novo. Então, eu acho que essa lembrança que você está fazendo das fases, dos ciclos, é uma maneira de suavizar. Suavizar, aceitar, né? Meu pai era marinheiro, né? E meu pai dizia assim, olha, a vida é maré que enche e vaza, né? Então, um dia, né, a maré tá lá linda, alta, aquelas ondas fantásticas, no outro dia ela tá rasinha, parece uma piscininha, né? E esse ciclo me mostra, olha, tá na hora de desaguar, tá na hora de entregar, de desapegar, de acolher o novo que vem chegando. Então, Travou aí para vocês? Ah, tá. Travou dela, né? Uhum. Eu pensei que era o meu, porque hoje minha internet tá horrível. E várias vezes travou para mim, várias falas, não sei se foi só para mim. Mas... Não, travou agora, só me Travou só agora? Pra Não, mim. ela Pra saiu, mim. ela deve entrar de novo. Vamos aguardar. Uau! Tá, que bom. Eu tava, quando travava para mim aqui, eu ia pro Facebook, no Face tá bem, então eu consegui acompanhar. Eu vi que era a minha internet que estava instável. Deixa eu ver se ela fala comigo aqui só um momento. Ela tá morando num lugar mais afastado que em João Pessoa. Então a internet dela é bem instável e hoje chovendo e com vento. Ela disse que durante o dia teve algumas questões com a internet lá. Aqui, Tá chegou. desligado o microfone dela, é só ela ligar de novo. Liga, Yara. Oi. Interessante quem mora na roça, gente. Então,
Oi. Rose, acho que você pode falar agora. Posso seguir? Boa noite, gente. Tudo bem? Eu venho trazer uma fala sobre o que a Fátima falou do enterro, né? Do desespero das pessoas e do choro, e que foi trazido como se tivesse coisas pendentes, né? Quem tem esse choro grande, quem tem né, esse momento de catarse, como Yara falou, como se fosse coisas pendentes, né? Ai, mas eu não consegui falar. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que esse momento de catarse, ele é muito bem-vindo e ele faz muito parte desse ciclo também, dessa entrega que a Luísa estava falando, dos ciclos, né? Faz parte, eu acho, né? Faz parte do rito da morte o choro de quem entrega, né? Tanto que na cultura popular tem as carpideiras, né? Nem sei se isso existe ainda. O choro faz parte da liberação daquilo que se não for naquela hora não vai ser mais. Tem que ser naquele momento que você está entregando seu ente querido, e cada um tem uma forma de expressar a tua dor, o teu luto que vai começar a partir dali, o que já está ali acontecendo. Eu acho que é um rito de passagem que não é vivido só como uma coisa que eu não fiz, mas como a entrega do amor e da sua limpeza mesmo, com o seu processo de limpeza, de desaguar o que está ali. Como um ciclo, né? E aí, daí começa um outro ciclo. Aí vai começar o ciclo do luto, ou o ciclo do renascimento para quem está partindo. Mas para quem fica, acho que se não, tudo bem, cada um reage de um jeito e tem a sua maturidade emocional e tal, e tudo bem, mas acho que a catarse é muito bem-vinda nesse momento. Então, Rosemília, eu queria pegar deixa dela. Eu gostaria de trazer de conversar um pouquinho sobre isso que Rosemília está trazendo. Rosemília, então, olha só, existe algo muito interessante, a catarse, né? A catarse, enquanto uma liberação de conteúdos emocionais, ela é humana, né? É uma perspectiva humana. O que me chama a atenção, e aí, claro, que entra aspectos e compreensões psicológicas diversas, é a energia que a Fátima trouxe do desespero. O desespero é uma desorganização emocional. A morte, a despedida, né? As dores e a maneira de elaborar o luto emocional, ela é absolutamente singular. Não existe uma pessoa que viva, na minha compreensão, um luto igual a outra. Há pessoas que têm questões íntimas, profundas, que elas vão experienciar uma perda, chamada de perda, ou a despedida, ou a entrega do corpo físico de um ente querido, ficando catatônica, paralisada completamente. Outros entram num grau de inconsciência, desmaiam, não conseguem sustentar o corpo físico. Mas o que me chamou a atenção na fala da Fátima foi porque ela trouxe a questão do desespero. A palavra desespero, ela não está associada à perspectiva saudável de uma entrega. Isso eu estou trazendo, fazendo um recorte bem pequenininho de aspectos psicológicos, né? O desespero, ele não é uma energia, inclusive, para se levar a um velório. Porque quem vive, quem está no momento do fechamento do ciclo através da morte, que está ali experienciando, e alguém chega em desespero, há uma desorganização na onda psicoeletromagnética do campo. Qualquer pessoa que já esteve no ambiente de velório, que esteve ali fazendo o rito da entrega de sepultamento, e as pessoas ali buscando harmonizar, trazendo música, uma prece, uma vibração, e chega alguém em desespero, há uma desestabilização energética do campo.
Então, na minha compreensão, e aí com todo o respeito, nós estamos conversando, a qualquer divergência de compreensão, porque nós somos seres que temos compreensões distintas, graças a Deus, né? E aí a gente se enriquece com isso. Mas eu vejo que o desespero, ele é uma energia que deve ser tratada, que deve ser cuidada, para que o ciclo seja respeitado, de entrega, de luto, né? O choro é absolutamente necessário, normal, natural, né? É uma das expressões da tristeza. O choro é uma limpeza da alma, é uma lavagem profunda de conteúdos importantes, mas o desespero, para mim, ele merece uma atenção da minha parte maior, sabe? Enquanto uma desorganização psicoemocional. Essa é a minha compreensão. Mas o choro, até hoje eu choro, quando necessário quando eu entro em alguns ciclos de saudade da minha filha que morreu há 10 anos, 9 anos, perdão, há 9 anos agora em julho, né, completou 9 anos, e lógico, quando eu penso nela, quando eu lembro dela, eu choro até hoje, isso é natural. Mas desespero, eu penso que é uma energia a ser tratada. Oi. Valber? O Rose quer falar também? Rose quer... Eu só pego a deixa da Rose pelo seguinte, nós ocidentais, né, maomeístas judaico-cristãos, temos algo a necessitar de fazer pazes com o tema da morte. Não é? Se nós formos verificar, todas as civilizações elas podem ser estudadas pelos seus ritos fúnebres, por exemplo. É algo, a catarse é algo necessário, não é? O luto é algo necessário ser elaborado. O funeral é algo necessário a ser feito, até porque ele dá possibilidade de dignificar aquela pessoa. E, para além disso, a memória dos que partem, ela também necessita ser trabalhada, ser acolhida, não é? Então, todos esses signos que eu estou pegando da catarse, do funeral, eles vêm mais ou menos para evidenciar, muitas vezes, a maneira de como aquela pessoa que partiu, ela há de ser lembrada. Não é? E nós, ocidentais, temos aí entramos nessa onda do desespero que remete à Grécia Antiga, por exemplo, aí foi falado nas carpideiras. Nós, ocidentais, temos algo muito mal elaborado com essa questão da finitude. Não é? É como se nós chegássemos num estado de impotência e que se morrer fosse um fracasso, quando na verdade não é impotência, nem morrer é o fracasso. Eu venho de uma família longeva, não é? Eu venho de uma família longeva, tenho uma ascendência lusitana e a questão da morte, o dia do velório, ele é mais ou menos uma coisa festiva, sendo que tem choro, né? Mas tem toda aquela coisa de juntar parentada, tem toda aquela coisa do momento em que fica o defunto lá do lado e todo mundo está a rir, a contar piada, a fofocar, a rever pessoas, certo? E tem o momento da catarse, não é? E tem o momento da catarse. E como isso faz bem? Eu recordo agora o momento de falecimento do meu avô. Meus avós foram casados por 75 anos. Minha avó faleceu aos 96. Meu avô às portas do centenário. Quer dizer, meu avô ficou às portas do centenário. E 4 anos depois faleceu meu avô. E meu avô dizia que era uma tortura para ele estar vivo e passar o tempo inteiro revendo o filme da vida, revendo um século
de vida. Aquilo causava-lhe uma angústia. E ele esperava com muita tranquilidade o momento de partida. Não é? Então eu gostaria de verificar pela Yara como é que ela pensa essa questão da elaboração do luto, da catarse e do funeral, com a memória, evidentemente. Ok. Então, Tiago, é bem interessante essa colocação que você está fazendo da elaboração do luto. Porque a elaboração do luto, ela vai passar pelas questões culturais, né? Eu tive há 3 anos, né? 3 anos e meio, o meu marido era europeu. E ele faleceu, era italiano. E a morte dele, né? O contato com a família, né? Pensando na família italiana e pensando na família brasileira, a maneira de elaborar, né? A maneira de elaborar o luto num continente e no outro continente, numa região e em outra região, é diferente, né? Então, a primeira coisa que você está chamando a atenção, que eu acho bem importante, é a forma que a cultura coloca isso, tá? Então, para algumas culturas, para algumas regiões, o momento, né, do funeral é um momento festivo. Então, os parentes, eles organizam aquele momento para um encontro. E a despedida, né, em algumas regiões do Japão, da China, se torna uma festa. É uma celebração festiva. A entrega. No Tibete, existe todo aquele rito dos 40 dias para fazer a entrega do corpo. Existem algumas tribos indígenas que colocam 3 dias para que haja um choro. Aí entra a fala de Rosenildo, até desesperado mesmo. Há uma licença de algumas culturas xamânicas para que haja manifestação do desespero, da dor intensa. Mas aí eles estabelecem 3 dias para poder fechar aquele momento de liberação desorganizada e ir ajustando-se àquilo que a natureza, o que eles vão chamar em alguns grupos, aquilo que o grande espírito determinou, do retorno daquela alma, daquele ser. Então, essas elaborações elas vão passar muito por aspectos culturais e aspectos ambientais. Porque a cultura vai trazer uma leitura e a família vai dar uma significação para aquilo ali. Tá? Agora, o ponto central, e aí eu acho que tem um tanto de perspectiva dos latinos em relação a isso, é a questão da negação do fenômeno natural da morte. É por ser negado a fenomenologia da naturalização da morte que nós temos um problema. O problema não é o morrer. O problema é se colocar na morte algo como se fosse absolutamente antinatural. A perspectiva do ser humano de que ele quer imortalizar uma personalidade, de imortalizar o ego, de imortalizar a persona, é que causa um sofrimento para além daquilo que poderia ser mais acolhido. Mais acolhido, como a Luísa colocou lá, se desde a infância houvesse um processo de educação do ser humano, para perceber a morte como um fenômeno natural, como um ciclo inerente à vida, porque as crianças no Brasil, eu venho de uma geração que foi educada assim, se colocava na escola, olha, a plantinha tem uma semente, ela cresce, ela desenvolve, ela vai dar um fruto e depois ela morre. A plantinha, mas o ser humano não. Então, é ensinado que, olha, as plantas, elas nascem, crescem e morrem. Os animais também, né? Mas o ser humano não se toca no assunto. Então, eu penso que a pedagogia espiritual, ela deve começar a ser pensada, sabe? A ser maturada. O fenômeno da morte ser naturalizado. Para que porque a elaboração ela vai nascer daí, de um processo de educação. A boa elaboração de lutos não é na hora que ocorre a morte de um parente, de um ser querido na família. Mas é quando
a pessoa já foi construindo uma perspectiva de que, em algum momento, isso pode acontecer. A Fátima trouxe isso também nessa conversa de hoje. Não se prepara. É como se fosse para sempre, né? Então, o Tiago está trazendo... O meu avô colocou, olha, é tipo assim, eu estou pronto. O meu pai morreu aos 91 anos, né? E ele, aos 90, ele disse, olha, eu estou pronto para ir. Eu estou pronto, estou tranquilo. Eu estou indo bem. Na hora que chegar, eu estou bem, né? Então, eu penso que tem esse exercício, né? Esse processo de educação, tá? Que as culturas, a nível mundial, podem começar a ressignificar, né? A partir de momentos como esse, que se conversa sobre o tema, né? Que se fala sobre isso com tranquilidade, com naturalidade, né? Nós somos autores da possibilidade de educação nesse sentido, né? Na hora que a gente naturaliza diálogos como esse. Ok. Cristina, e depois Gleison também pediu aqui para falar. Depois, se alguém Olá. quiser mais, a gente... Olá. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Vamos, querido. Olá, tudo bom? Abraços para vocês. Olá, Yara, querida. Olá. Todos vocês, meus amores. Saudades. Eu vou partir de uma expressão que ela usou, exercício do bem viver. Você, em algum momento aí da sua fala, você falou exercício do bem viver. Porque, assim, eu acredito que é uma crença pessoal, quem vive bem também parte bem, né? E isso faz parte do exercício do bem viver. Essa busca da gente estar em paz consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com tudo que está ao redor. E quem vive bem, parte bem, vai em paz, não é? Quem vive em paz, vai em paz. E eu pude vivenciar isso recentemente com a morte do meu pai, que foi em dezembro passado, né? A gente já sentia, ele tinha os problemas de saúde, estava tudo controlado, mas a gente já sentia que ele estava se despedindo. Assim, pelo comportamento, um pouco isolado, caladinho, estava se despedindo, né? Ficando mais lento em tudo. E com todos os cuidados dos filhos, um dia, de repente, ele passa mal e vai para o hospital à noite, já faleceu. Então, isso foi muito doloroso para a gente, mas nós estávamos nos preparando para isso. E isso foi, assim, de grande aprendizado para toda a família, não é? A gente procurou ficar mais junto, se fortalecer, e foi uma despedida sem tantas dores, né? Porque a gente estava, assim, se preparando. E o velório, assim, foi um momento de encontro da família, dos irmãos, dos sobrinhos, primos. Na minha família é assim, os velórios são sempre um momento de encontro. A gente se encontra nas festas também, nos aniversários dos parentes, mas também nos velórios. A gente se encontra e fica aquela coisa, quanto tempo, por que a gente não marca umas festas? A gente se encontra mais nesses momentos e tal, porque toda a família aparece. Quem mora no interior, em outras cidades, vem para se despedir do parente, né? Isso aconteceu com meu pai, foi em dezembro do ano passado. E foi assim, muita conversa, um velório assim, de muita conversa, muitos abraços também, de matar a saudade, ver pessoas que não via há muito tempo, e de muita conversa, de despedida, de choro, mas assim, numa tranquilidade, porque meu pai era uma pessoa muito tranquila, assim, muito acolhedora com todos, e era muito querido também na família. E lá para o final da cerimônia do velório, chega um músico convidado pelo meu irmão e começa a tocar uma música suave, músicas lindas, música clássica, músicas de igreja. Foi assim, foi lindo. Todo mundo ficou muito tocado, muito emocionado com esse momento.
Então, o cortejo foi acompanhado por essa música suave e foi aquele entardecer, o pôr do sol acontecendo e meu pai sendo se despedindo. Foi muito emocionante. Ainda hoje me emociono com isso. E assim, ainda hoje, quando a gente se encontra com os parentes, a gente relembra esse momento de despedida. E diz, foi a cara de seu pai, de seu Cícero, porque ele era assim. E esse momento de despedida foi a carinha dele mesmo. Então é isso, é só ver o mais fortalecer isso que eu acredito. Quem vive em paz, vai em paz. Se prepara para uma partida e que é um até logo, não sei até quando, mas que é uma ida, não é? Um ir ali e ninguém sabe quando é que se encontra. E eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar isso. E também agradecer a você, Yara, porque uma vez você me disse uma frase muito linda. Cristina, procure levar a vida com mais leveza. Uma conversa que tivemos. E eu procuro exercitar isso todo dia, para viver em paz. Gratidão, viu? Desculpa a emoção. Eu é que agradeço essas palavras maravilhosas, porque você me fez lembrar também do velório do meu pai, que foi há 4 anos, quase 5 anos. E aí, esse momento de poder cantar, né? De poder cantar para um amor que está indo para uma outra dimensão, né? Para uma outra dimensão. Poder trazer... Rosenília é uma musicista grau de excelência, uma querida. E eu realmente reconheço o poder da música, da homenagem através da música, do som, né? De poder se despedir de um amor cantando, né? Então, no início dessa nossa conversa hoje, a Cristal cantou a música do Beija-Flor, que era a música que eu cantava, e Diana não sabia disso, mas eu cantava quando o meu marido estava em coma, na UTI, então eu cantava para ele todos os dias a música do Beija-Flor, né? Não só essa que ela trouxe, mas também a cura do Beija-Flor. E assim, o quanto a música ela é um bálsamo, ela é um presente para quem está cantando e para a frequência que está recebendo. Porque o ser espiritual, né, que está recebendo a energia daquele ponto que está sendo emanado para ele de amor, para mim, é uma última, vamos dizer assim, homenagem, grau de excelência, Cristina. Então, lhe ver também, uma alegria poder lhe ver aqui nesse encontro. É só Diana para me favorecer esse presente. Um beijo no seu coração, querida. Tá? Um beijo. E estou aprendendo a viver com mais leveza. Eu também. Gratidão. Um beijo, grata também. Gleison diz que já foi contemplado nas falas. Alguém mais quer falar? Eu queria depois, Yara, que você falasse um pouquinho sobre... Você falou, né? Flauber também falou muito bem sobre essa importância da despedida, né? Da gente poder se despedir do velório. E a gente sabe que nesse momento, muitas pessoas não estão podendo se despedir dos seus familiares, né? Então, Larissa quer falar, acho que Larissa pode falar, e depois, se você puder, eu acho que já está quase na hora da gente encerrar. Então, Larissa fala, se alguém quiser falar mais, Rose, e daí, e depois Cristal também vai cantar mais uma musiquinha pra gente. Lara, você fala agora? Boa noite, Yara. Boa noite para todo mundo. Não sei se a Yara lembra, mas em 2017 eu estava fazendo curso de formação com Diana e no final do curso, né, meu pai fez a passagem. Meu pai partiu e fazia umas 2 semanas que meu pai tinha falecido e daí teve essa aula. Até umas amigas minhas falaram, não vá, falte, né, porque faz só 2 semanas que meu pai faleceu, né, não assista, mas aquele dia eu fui. E nossa, me impressionou muito, Yara, porque todas as pessoas chegaram para mim e falaram alguma coisa. E eu nunca tinha te visto, né? E você simplesmente olhou para mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? E eu queria te agradecer muito, porque naquele abraço que você me deu, você não falou nada, mas você me passou uma coisa assim, ó, vai passar
isso é um ciclo, né? A vida é isso, a vida é começo, meio e fim, e o amor é o que fica, e vai ficar tudo bem. E eu nunca tinha te visto, né? Então eu queria te agradecer aqui, porque isso me fortaleceu muito, me deu muita força e me deu força para não só apoiar minha família, como também, como instrutora agora de yoga, sempre acontece de vir alguma aluna que fala, quando eu peço a ficha, fala assim: eu estou passando por um processo de luto. E eu procurei o yoga para me ajudar a me sentir mais presente, porque eu só vivo o passado, eu vivo muito triste, em depressão, então eu procurei o yoga por isso. E depois que eu assisti essa tua aula, eu comprei o teu livro, que me ajudou muito. E esse livro caminha por todas as alunas que passam por mim. Assim, agora está com uma aluna também e ajudando muitas pessoas. Então, eu só quero aqui te agradecer. E eu queria perguntar para você o seguinte, porque eu acabei de ler um livro agora que chama Alma Indomável. E o último capítulo eu levei até um susto, porque fala assim: a morte deve ser sua amiga, né? E eu levei um susto, eu falei: nossa, mas nessa época tão pesada, né? Todo mundo falando, né? Com medo de morrer, ler uma coisa dessa. Mas acho que foi um capítulo, foi um dos livros mais bonitos, e o capítulo tão bonito, porque ele fala assim, que a gente deve ser amigo da morte para dar valor à vida. Porque se a gente valorizar o presente, viver a vida, a gente não vai ter medo dessa passagem. Nós não vamos ficar vibrando no medo, mas sim na vida, né? No momento presente, de aproveitar tudo, né? As pessoas que estão presentes, né? Então, quando você falou que quando a gente entende realmente a valorizar o presente, a viver a vida de uma forma boa, mais leve, quem sabe a gente entenda isso, né? Mas você falando nisso, eu me lembrei desse capítulo desse livro, né? Que a vida, a morte deve ser uma amiga e não uma, né? Porque tudo é um ciclo, realmente. A gente só pensa no ciclo das coisas que acabam, mas a gente acha que a vida, né? Se não fosse a morte, a gente não valorizaria cada segundo, né? As pessoas. E acho que isso, essa pandemia trouxe muito isso, né? Da gente valorizar as pequenas coisas, né? As coisas mais simples a gente está valorizando, né? Então, eu só queria aqui te agradecer muito e falar que você não só me ajudou, mas graças a Deus passou a tua luz, a tua experiência para muita gente que eu conheço. É só gratidão mesmo. Eu quero agradecer, Larissa, a você pela lembrança, né? Pela lembrança do momento que você foi falando e eu fui buscando aqui no hall da minha memória o encontro, né? E dizer isso, é isso. Para mim, a morte, é porque falar de morte, às vezes as pessoas ficam meio assim, poxa, fica denso, né? Porque exatamente, é como o Tiago colocou também, existe uma deseducação nesse campo, né? Nós não temos, a Luísa também trouxe, não temos educação para falar da morte. Mas eu digo para você assim, para mim a morte é uma amiga. Para mim. A morte para mim não tem peso nenhum. Ela é leve. Porque eu venho, no exercício da minha vida, eu venho trabalhando realmente, fazendo esse exercício pessoal de qualificar o dia a dia. De vir aprendendo que, olha, o meu dia hoje é hoje. Então, nesse momento aqui está legal, eu quero agradecer a água que eu estou bebendo, eu quero agradecer, sabe, esse dia que me está sendo oferecido, tanta coisa que eu recebo gratuitamente na vida, né? Então, poder valorizar isso. Então, aí, cada dia que passa, é menos um. Eu não tenho mais um dia de vida, não, eu tenho menos um. A cada ano que eu completo um ano, é menos um ano que eu vou passar aqui, é menos um ciclo que eu estou... Porque é assim, eu estou caminhando para morrer. Esse corpo Yara aqui, ele não está caminhando para continuar vivo, ele está caminhando para se despedir daqui, para fechar esse ciclo. Então, cada dia que eu me dou conta disso, eu quero respeitar mais esse dia. Eu quero respeitar mais a possibilidade de estar aqui conversando com vocês agora, do presente que a vida está me dando, de estar dialogando com pessoas, que é minha continuidade, que são seres humanos como eu, que têm suas histórias, suas dores, seus medos, suas angústias, mas também suas esperanças, né? Sua possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de maturação. Então, tem tanta coisa para eu agradecer, que eu não quero ficar presa àquele lugar do que eu vou perder, ou do que eu perdi de convivência ordinária,
diária, cotidiana, porque eu vou morrer também, entendeu? Porque em algum momento eu vou embora também e vou me tornar uma estrelinha do céu, ou vou me tornar um ponto, um raio no celestial. Eu vou sair daqui e eu quero sair bem. Mas para eu sair bem, eu preciso viver bem. Eu preciso estar bem. Eu preciso qualificar bem. Eu quero estar exercitando, Larissa, na memória das pessoas o melhor de mim. Sabe? Eu quero, quando eu sair daqui, deixar alguma coisa que tenha sido útil. Eu acho que esse é o maior significado de estar vivo, né? Eu poder me deixar presente nas lembranças daqueles que vão ficar como alguém que deixou alguma coisa que serviu para fazer algum bem. Beleza, é isso que eu quero. Porque morrer eu vou, e todos nós vamos. E se eu não olhar para isso de uma forma natural, de uma forma leve, eu vou desqualificar a vida. E esse é um grande exercício para os ocidentais, né? E aí, linkando com a fala de Diana, né? Nesse momento, eu tenho atendido o remoto desde o mês de março, tenho atendido famílias que já tiveram realmente entes queridos que morreram e que não puderam fazer o rito de passagem, de um sepultamento, de um velório, como foi até o ano passado, como foi até o início desse ano. E nós estamos precisando reinventar essas despedidas também. Em alguns casos, é feito videochamada, as pessoas se falam através de um recurso como esse que nós estamos usando agora. Outros encaminham a música, outros fazem seus ritos em casa, trazendo a imagem, trazendo uma foto, cantando uma música, dedicando aquela música, aquela meditação para o ser querido que morreu, né? Então, transcendendo, fazendo esse caminho dos lutos pela multidimensionalidade mesmo. Pensando dessa forma, dizendo, energeticamente eu estou encaminhando a minha vibração, a minha intenção, conectando meu coração a esse ser que está aqui, vivo nas minhas lembranças, para que essa despedida possa acontecer. Então, eu vejo que todo esse movimento que a vida está me convidando é para que eu possa também lembrar que existe algo maior do que essa transitoriedade que eu estou passando aqui. E que se a natureza está me dando uma lição maior do que eu, né? De que eu não posso ir a uma câmara e fazer uma despedida de um ente querido num velório, que ele vai ser diferente, que eu possa colocar aqui na minha mente, que eu possa colocar aqui no meu coração o melhor na direção desse ser amado que morreu, e saber que o despojamento foi do corpo físico, numa multidimensionalidade ele existe. Vai continuar existindo como um campo energético, como um ser espiritual. E se nada disso existisse, se tudo isso for uma invenção da minha cabeça, ele está vivo aqui, no meu coração. No altar do meu coração, nas lembranças, nas memórias, nas vivências que eu tenho na minha memória olfativa, na minha memória auditiva, na minha memória visual. Está aqui, está em mim. É um pedacinho da minha história. Então, se não existir nada e for só eu, está valendo. Sabe? Eu acho que é isso que eu posso começar a construir nesse novo normal que está sendo proposto para mim agora, né? Esse ser querido que morreu fisicamente, que eu não vou encontrar mais depois da pandemia, ele vai estar aqui, na minha história, no meu campo, no meu corpo, nas minhas lembranças. E esse lugar não tem morte que tire, né? E quando eu for, que eu me torne essa lembrança no coração de alguns seres que eu sinto que me amam também. Eu penso que é isso. Né? Gratidão. Rose, você quer falar antes da gente encerrar com Cristal? Quero. Eu tive a lembrança aqui com as nossas conversas. A gente está falando muito da morte, né? De quem foi. E quando a gente morreu, o que a gente pensa disso? Aí, de forma genial, eu acho, o Gilberto Gil fez uma canção que eu vou declamar aqui. Eu não vou cantar, não vou me atrever, mas eu vou ler esse poema. Que eu acho incrível. Não tenho medo da morte,
mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de se perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. O além já será, então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer, sim. A morte e depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu. E eu terei de estar presente. Assim como presidente, dando posse ao sucessor. Sabendo, terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque, ou um baque, um calafrio, ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. E presente. Diana, eu tenho um segundinho. Sim. Gratidão, Rosemília. Eu quero falar muito rápido. Eu que agradeço, Yara, te ver de novo, conversar contigo. Eu te agradeço, Maravilhoso, Yara. Maravilhoso. O Gil é genial, né? Ele é genial. Dicas aí. A gente falar da morte ludicamente, eu digo esse termo, como a gente fala hoje, nos leva a concordar com São Francisco, que chamava a morte de irmã morte. E outra coisa que eu quero dizer, como músico, eu acho que Cristal também sentiu a mesma coisa. Gente, deu um nó aqui quando Yara falou sobre a música e tal. E aí me veio a lembrança, como o Flauberto também falou, dos funerais antigos. A gente pensar nos funerais em Nova Orleans, verdadeira festa, o cortejo com a jazz band no meio da rua, as pessoas cantando e dançando. E também, como músico, finalizar parabenizando Cristal pela performance dela no Love Song anterior. Foi sensacional. Gratidão. Realmente tem sido momentos incríveis esse Love Song. Um presente, um verdadeiro presente que eu compartilho com vocês todos os domingos, nas sextas, agora nos domingos. E podem ter certeza que sempre que eu penso é com muito carinho, com muito amor, nossos convidados e em todos vocês que estão aqui. É verdade, eu estou super emocionada hoje, né? Muitos temas emocionam, mas as falas de vocês realmente hoje, acho que foi o dia que a gente teve mais participação. É um tema tão pouco falado, mas tão precioso, né? A gente vê a necessidade das pessoas de falarem sobre isso. E que a gente possa abrir essas conversas em outros ciclos também, né? Que a gente possa ser esse canal. Então, eu quero, antes de chamar a Cristal para encerrar com a gente, eu quero agradecer mais uma vez, Yara, tua contribuição com excelência, como sempre. Agradecer a presença de cada um de vocês,
quem vai assistir depois desse vídeo também, que vai ficar amanhã ou logo mais estará lá no YouTube. E é isso. Muita gratidão. E Yara quiser fechar a fala dela para a gente ouvir Cristal. Eu quero agradecer, Diana, esse presente, né? Eu me sinto presenteada com essa nossa conversa, né? Conversar sobre a morte, conversar sobre as perspectivas multidimensionais dos lutos, poder dialogar num momento como esse, de pandemia, onde a morte está sobre as nossas cabeças, poder olhar para isso e dizer, ok, o que é que eu posso fazer de melhor? Eu posso cantar uma música, eu posso declamar um poema, eu posso lembrar dos ritos que eu conheço, eu posso falar do sol, eu posso falar da lua, eu posso falar dos amores que já morreram, de pais, de filhos, maridos, e poder fazer isso com naturalidade. E poder conversar com tranquilidade. E poder deixar os nossos corações, neste momento, cheios de gratidão. Por podermos nos disponibilizar para conversar sobre o momento em que nós fechamos, onde nós fechamos a cortina do último ato de uma experiência carnal, de uma existência. Então, que quando a cortina fechar no palco da vida para mim, eu possa ter do outro lado, na plateia, pessoas que possam dizer assim, eu não quero aplausos não, mas eu quero ouvir, de onde eu estiver, pessoas dizendo assim, valeu a pena, valeu a pena. Então, como para mim valeu a pena estar aqui com vocês agora. Valeu a pena. A minha eterna gratidão. Cristal, quer cantar ainda? Tá bem? Sim. Eu quero agradecer, né, por estar aqui nesse sanga que tanto me fortalece. Eu, assim, toda semana eu fico esperando, caramba, vai chegar domingo, eu vou estar no sanga, né, assistindo, tanto conhecimento, tanta coisa boa. Tô tão emocionada, tô com minha mão gelada. Pode chorar não, não chore não. Eu chorei um pouquinho, mas eu escolhi essa música. Coração que vai se abrindo em 1000 pétalas de flor, eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas dessa pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo mestre que retira o tempo. Um
se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho que revela os tesouros do amor. Cara. Menina, eu disse que não era para você chorar. Menina bonita dessa chorando, não pode. Pode. Não, chora também não, viu, Diana? Choro. Chore não. Choro, choro. Chore não, a gente tem que ter alegria. A vida é alegria, apesar de tudo e de Nem todos. sempre a gente chora de tristeza, não. O choro muitas vezes expressa boas Não, emoções. não. Nós, esses encarnados daqui, só choram de tristeza, de alegria é muito Só se difícil. for na tua. Eu tô. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Quem quiser abrir os microfones agora para falar gratidão, estamos fechando. Patrícia, querida, eu tenho que aproveitar para falar com vocês. Gratidão. Podem abrir os microfones. Gratidão, um abraço, gente. Tchau. Gratidão. Abraço, gratidão. Gratidão, maravilhoso. Caravana do Sol tá intensa aqui hoje, hein? Tchau. Ô, Maísa, beijo. Tirou a foto, Diana? A foto! Ô, Diana. Beijos. A caravana do sol tá quase inteira por aqui. Isso. Tchau, gente. Até. Rosemília. Oi, Cris. Beijos, Fafá e Lúcia. Tá lindo com esse pôr do sol aí atrás. Chegou agora, foi fácil. Tá mágica aí. Oi, beijos. Beijos. Esse love só dá gente boa. Beijo. Beijo, Jair. Obrigado, Lúcia. Coisa Tchau, linda. bom Gratidão, rever. Zélia, pela presença. Beijo, Lúcia. Gratidão a todos vocês, minha gente. Foi lindo. Tchau, Diana. Grata. Beijo, Não lembro quem vai ser. Muito bom. Quarta-feira eu aviso quem é que vai ser na próxima quarta. Tiago. Ok. Oi. Gratidão. Aqui é uma que a gente fica só, oi fulano, oi Cicrano, oi Tiago, oi Gleide, oi Lúcia, Patrícia, Cris. Love sangue é um encontro de pessoas do bem, do domingo. É, verdade. Daqui a gente vê. Não é... Domingo, 6h30, tem mais, tá? Tá bom, Ok. vou aguardar com muita ansiedade. Beijos. Tchau, Beijo, gente. beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Gratidão mais uma vez, Yara. Gratidão, Cristal. Mari Lúcia, beijo. Gratidão a todos. Love, love. Vou fechar, porque se esperar, todo Tchau, mundo Yara, sai. beijo pra você. Ah, Maria. Vou fechar. 3, 2, 1. 2, 1, Tchau. já.